Bem, gente, bom dia, pode se sentar. Essa manhã a gente vai ter um convidado especial, alguém muito especial para mim. Esse aqui é o Rob, ele é gringo, tá morando aqui no Brasil faz 7, 8 anos? 10 anos. 10 anos já que ele tá morando aqui no Brasil. E ele sabe falar português, só que ele não se sente muito confortável. Do mesmo jeito que eu sei falar inglês, mas eu não me sinto tão confortável assim. Então, eu vou estar aqui para traduzir ele, e é um cara que me abençoou muito, é um pai espiritual para mim, e eu creio que ele vai abençoar muito vocês hoje. Amém. Amen. Eu posso falar português? Pequeno. Pouquinho. Pouquinho? Pouquinho. Pouquinho? Yeah. I've always said pouquinho. Não, é pouquinho. Pouquinho. Okay. Pouquinho. Ele fala um pouquinho. Well, I want to say thank you so much to our friends, Pastor Davis and Sister Sandra. Eu quero agradecer muito aos nossos amigos, Pastor Davis e a Pastora Sandra. You guys are very special to us. We love you so much. Vocês são muito especiais para nós e nós amamos muito vocês. And also to entrust your sons to our care, to teach them and to mentor them into the destiny they're supposed to be in. E agradecemos também por confiar os seus filhos a nós para mentorear, para ajudar e para criar e para ajudar no destino deles. We don't take it lightly. We thank you very much and we love you. E é sério, nós realmente agradecemos vocês e nós te amamos. I want to recognize my beautiful wife here today. Eu quero reconhecer a minha linda esposa aqui hoje. Stand up, sweetie, so everybody can see you. Levante, senhora. Normally, what is this? Speaking transforming into Portuguese. What is wrong with it? Ele está começando a falar português. Normally, Deborah translates for me. Normalmente a Débora traduz para mim. Oh. Sorry. But today, mas hoje, I have my third son today. Eu tenho meu terceiro filho aqui. And I want to say how proud I am of you. And how far you've come in your English and in your walk with the Lord. Eu quero engrandecer o quanto eu gosto de você, o quanto você caminha com Deus, o quanto eu estou orgulhoso de você. Amen. And I can't, of course, forget my gaming partner Arthur back there. Eu preciso lembrar também do meu parceiro de jogo, o Arthur, que está lá na transmissão. Because we play games every week together. We love COD. Porque eles jogam jogos todos os dias e nós amamos jogar COD. Amen. Yeah. Amém. That's my boy. Today I've been charged with responsibility to speak to you about compassion. Hoje eu estou a responsabilidade de falar para vocês sobre compaixão. Now, when I was given this charge by your pastor, quando eu recebi essa responsabilidade pelo nosso pastor, and he said, foco e compaixão. E ele disse foco e compaixão. I thought about this and I thought, I think this is for me, for my time, it's the wrong order. Eu pensei bastante sobre isso e eu pensei para mim naquele tempo não é a palavra certa. In fact, I think it should say foco no compaixão. E eu acho na verdade que a palavra certa seria foco na compaixão. Yeah, that. So today this is what we're going to do. Então hoje é isso que a gente vai fazer. We're going to focus on compassion. Nós vamos focar na compaixão. There's a story about two boys. Tem uma história sobre dois garotos. And these two boys really didn't know each other well. They went to the same school. E esses dois garotos eles não se conheciam muito bem, mas eles iam para a mesma escola. And they rode the same bus to school and home. E eles pegavam o mesmo ônibus da escola para casa. Now in the United States it's very common for students to ride what we call the cheese wagon. It's a big orange bus. Nos Estados Unidos é muito comum, nós chamamos de o grande queijo, que é aquele ônibus amarelo que leva os alunos. And so this is exactly what these two boys did. They lived in two separate parts of town. Isso é exatamente o que esses meninos faziam. Eles viviam em partes separadas da cidade. One lived in the rich section of town and the other one lived in the poor section of town. Um vivia na parte rica da cidade e o outro vivia na parte pobre da cidade. Man, you're doing good, man. Eu tô orgulhoso de mim. Ele tá me agradecendo, falando que eu tô indo bem. So these boys
were traveling home one day on the same bus, Então, esses meninos estavam voltando para casa no mesmo ônibus. and the poor boy noticed that the rich boy was carrying a load of books, a load of clothes, a lot of things in his hands. E o menino pobre, ele percebeu que o menino rico estava carregando muita coisa, muito livro, muita roupa, um monte de coisa nas suas mãos. So they both exited the bus, Então, os dois saíram do ônibus. and the poor boy had to wait for the second bus to come to take him to his section of town. E o menino pobre tinha que pegar um outro ônibus para levar ele para o outro lado da cidade. Now, as the rich boy was walking to his home, Agora, conforme o menino rico estava indo para a casa dele, the poor boy was looking at him as he was walking away. o menino pobre estava olhando para ele conforme ele ia embora. Suddenly, the rich boy stepped into a deep hole. We know what holes are here in São Paulo, right? Stepped in a deep hole and lost everything he was carrying. Então, de repente, o menino rico que estava carregando as coisas, ele tropeçou num buraco. E aí ele fez uma brincadeira falando que a gente sabe o que é buraco aqui em São Paulo. E ele caiu, tropeçou no buraco e acabou derrubando tudo. So the poor boy saw this happen, Então, o garoto pobre viu o que aconteceu. and he had a decision to make. E ele tinha uma decisão a tomar. Should I leave the post Eu devo, and go help, eu devo sair de onde eu estou, do ponto, e ajudar? or just let him take care of himself? Ou deixar ele se virar? He waited, he waited. Ele esperou, esperou. The omnibus was coming, the bus was coming, E o ônibus estava chegando. and then he made the decision. E ele tomou uma decisão. I'm going to help him. Eu vou ajudar ele. Now remember, they don't really know each other. They're from separate parts of town. E lembra, eles não se conheciam, eles eram de partes diferentes da cidade. And in the United States, it's not common for poor people to mix with rich people. It's not common. E nos Estados Unidos não é comum para as pessoas ricas se misturarem com as pessoas pobres e vice-versa. So, Então, this poor boy decided he would help this guy. esse menino pobre decidiu que ele queria ajudar o He menino. ran to his side, Ele correu para o outro lado and he started gathering all the things. e começou a juntar todas as coisas. And he helped him carry all of these things to his house. E ele ajudou o menino a carregar todas as coisas para a casa do menino rico. As they reached the house, they began to talk and to visit with each other for the first time. E quando eles chegaram na casa do menino rico, eles começaram a conversar e trocar uma ideia e pela primeira vez. They started even realizing they had some things in common. E eles perceberam que eles tinham realmente alguma coisa em comum, algumas coisas. In fact, one of the things they had in common is they loved to play video games. Em fato, uma das coisas que eles tinham em comum é que eles amavam jogar videogame. They both love American football. Os dois amavam futebol americano. Futebol americano. Futebol americano. Ele fala que futebol americano é coisa de homem, não é? Esse futebol que a gente tem. Para homem real. Ok. Para homem real. Ok. Homem de verdade. Então, they found common ground with each other. Eles acharam coisas em comuns em cada um. What is compassion? O que é compaixão? Compassion is putting feet and hands to God's love. O compaixão é colocar nas suas mãos o amor de Deus. When the writers of Exodus Quando os escritores de Êxodo began to describe the character of God, começaram a descrever as características de Deus, the very first thing he said that God was compassionate. a primeira coisa que eles colocaram é que Deus é compassivo. Now there are other attributes of God. There's long suffering, gentleness. Tem outras coisas de Deus que tá anotado aqui: gracioso, transbordando de amor leal, lento para a raiva e fiel. But the very first thing Mas a primeira coisa that the writer of Exodus, we believe it's Moses, que o escritor de Êxodo, que nós acreditamos que seja Moisés, was compassion. escreveu foi compaixão. Compassion in Hebrew is rakim. Compaixão em grego é rakum. It is the adjective that describes God.
é o adjetivo para descrever Deus. The second is oh man, I can't read it, it's too small. Rakam. A segunda palavra que também significa isso é Rakam. Rakam is the substantivo, it's the noun. Rakam é o substantivo da compaixão. It's the being of God. É o ser de Deus. But it's interesting that these two words, these two Hebrew words, have one Hebrew word in common. Mas é interessante que essas duas palavras diferentes têm uma coisa em comum. And this word is rekem. E essas duas coisas, as duas coisas que elas têm em comum é rekem. What does this mean? O que isso significa? Rekem is the word in Hebrew that describes the womb of a mother. A rekem em grego significa o útero de uma mãe. Em hebraico. Okay? It is the womb of a mother. É o útero de uma mãe. What does this mean? This means that in the very depths of God, in the deepest part of His being, He is compassion. O que isso significa? Significa que no mais profundo, nas profundezas de Deus, no mais profundo do nosso ser, o ser de Deus é compaixão. Like a mother. Minha mãe, Like a mother. como uma mãe. When a mother has a child. Quando uma mãe tem uma criança. How many mothers are here today? Tem algumas mães aqui hoje? If I was to say that you would do anything for your child. Se eu dissesse que você faria qualquer coisa pelo seu filho, would you do it? Você faria? Would you provide for your child? Você proveria ao seu filho? Would you protect your child? Você protegeria o seu filho? Of course. Claro. Well, this is exactly what God did in His character towards His children of Israel. É exatamente isso que Deus fez através da sua característica para a sua criança, que é Israel. And you can see example after example after example in Scripture. E nós podemos ver vários exemplos nas escrituras. Where God provided manna for His children. Quando Deus proveu mana para suas crianças. You know what manna is in English, maná, right? aquela coisa que caía do céu, aquele pão do céu divino. The meaning of manna in English is, what is it? O significado de maná em inglês significa, o que é isso? What is it? O que é isso? It's heavenly food. É comida sagrada, comida divina. But not only did God provide food, He provided water for His children. Mas não só Deus provê comida, Ele provê água para suas crianças. You know the count in Scripture where God told Moses to tap the rock and the water flew out. Vocês lembram da passagem da Bíblia que Deus falou para Moisés bater na pedra e a água saiu através da pedra? And the other thing is when the Israelites went into a country they needed protection and victory, God gave it to them. Outra citação disso é quando eles invadiram um país e eles precisavam de proteção e cuidado, e Deus deu isso para eles. But of course we know the history of Israel. Mas claro, nós sabemos a história de Israel. They became hard-hearted toward God and disobedient toward God. Eles tiveram seus corações duros para Deus e começaram a ser desobedientes para Deus. And so eventually God would send them away from their country and disperse them all over the world. E então Deus dispersou eles, tirou eles do seu país e dispersou eles pelo mundo. So there needed to be a way for God to demonstrate His compassion to mankind. Então precisava ter um jeito de Deus demonstrar a sua compaixão para os homens. And so, in a little town of Bethlehem, Jesus was born. Então, em uma pequena cidade, em Belém, Jesus nasceu. Jesus is God's compassion in flesh. Jesus é a compaixão de Deus em ação. Amém. Amém. Graças a Deus para Jesus. Graças a Deus para Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. And so you know, the Bible says, oh, I feel the Holy Ghost here. Ooh, Jesus. You know that the Bible says that God is full of compassion. A gente sabe que a Bíblia diz que Deus é cheio de compaixão. And if God is full of compassion, Jesus was moved by compassion. E se Deus é cheio de compaixão, Jesus era movido pela compaixão.
Amém? Amém? You feel this? Vocês sentiram isso? And if Jesus was moved by compassion, E se Jesus era movido pela compaixão, actually, when Jesus was moved by compassion, na verdade, quando Jesus era movido pela compaixão, miracles happened. milagres aconteciam. So what does this mean for me and you? Então, o que isso significa para mim e para você? It means if you are full of God, Significa que se nós somos cheio do cheios de Espírito Deus, Santo, cheios do Espírito Santo, because God is full of compassion, He's put compassion in you. porque Deus é a compaixão, Ele coloca a compaixão em você. And if you are full of compassion and Jesus is in you, you will be moved by that compassion. E se você é cheio de compaixão e Jesus é a compaixão, você vai ser movido pela compaixão. You won't be able to help it. Você não vai ser capaz de segurar isso. Because those who are full of God Porque aqueles que são cheios de Deus are moved by Jesus because of compassion. são movidos por Jesus porque são movidos pela compaixão. Now, I want to teach you a little thing about Greek. Então eu quero falar um pouquinho sobre grego. Look here. Uma palavra em grego a palavra é oiktirmos. This is Greek. É grego. This is an example of passion in motion. Essa é um exemplo de compaixão em ação. In Matthew chapter 14, Em Mateus capítulo 14, verso it says 14, that Jesus saw the multitude diz que Jesus viu a multidão and he was moved with compassion e ele foi movido pela compaixão. and he healed them all. E ele curou todos eles. Miracles. Milagres. Matthew chapter 15 verse 32. Mateus 15, verso It 32. said Jesus saw the multitude Diz, Jesus viu a multidão and he was moved with e compassion ele foi movido pela compaixão. and he fed them all. E ele alimentou todos eles. Miracles. Milagres. Matthew chapter 20. Mateus 20, verso 34. This is what was that story about? I can't remember. Oh, the lady who had a son who had died, and she was about to bury her son, and she said, "Jesus, help my son." Essa é a história de uma moça que o filho dela estava prestes a morrer e ela tinha que enterrar o filho dela. E ela disse, Jesus, ajude meu filho. He touched the casket, E aí Jesus tocou a testa dele. and the boy rose from the E dead. o menino levantou e renasceu das cinzas. My friends, I'm here to tell you today, E isso é uma coisa que eu vou falar para vocês hoje. if you see someone in need, Se vocês vê alguém que precisa de ajuda, and God says, feed that person, e a Deus disse, alimente essa pessoa, feed him. alimente ele. If you see somebody who is sick, Se você vê alguém que está doente, pray for healing for that person. ore pela cura dessa pessoa. And I'm telling you today that E- if you speak life E se eu- to a dead soul, he will rise from the dead. E se eu estou falando aqui para você hoje, se você fala palavras de vida para uma alma morta, ele vai renascer e vai viver de novo. Hallelujah! Aleluia! Hallelujah! Aleluia! It's time again. Okay. Amém. Amém. Oh, Deus é bom. Ah. Okay, eu preciso. I need you to read this. Man, Português e English. Graças a Deus. Ok. Deus existe. Gente, eu vou ler um capítulo de Lucas 10. Lucas 10. Lucas 10, verso 25. Eu não sei se vai Pode aparecer colocar aí. na. Consegue colocar na projeção? Lucas 10, verso 25. Diz o seguinte: em certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Então ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Verso 28. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando ele caiu nas mãos de assaltantes.
Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem e passou pelo outro lado. Quando ele viu o homem, ele passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Now everybody knows this story. Todos conhecem a história, certo? What we see here is 3 examples of people who not necessarily know Jesus, but are in the church. O que a gente vê aqui é um exemplo de que pessoas, elas não necessariamente conheciam a Jesus, mas eles eram da igreja. And we have people like this here today, probably. E a gente tem pessoas aqui hoje, provavelmente. We have the 3 examples, and I could expand a little bit more on this scripture, but because of the sake of time, I'm going to make it a little shorter. A gente tem vários exemplos e eu podia passar aqui falando de vários exemplos, mas por causa do tempo eu vou ter que encurtar isso. But I do want to say this. Mas eu quero falar isso. The very first person asked Jesus, "How can I inherit the kingdom of heaven?" Mas a primeira pessoa que chegou a Jesus e perguntou: como é que eu posso entrar no reino dos céus? Now you know, então você sabe it is not possible que não é possível to inherit heaven. Que entrar no reino de Deus. Herdar o reino de Deus. But there's some people here today, mas algumas pessoas estão aqui hoje who think because your mama and your daddy brought you to church every single Sunday, que pensam que por causa que a sua mãe e o seu pai traziam você para a igreja quando você era pequeno, todo santo domingo, that somehow you're going to be grandfathered into heaven. Que de algum jeito você vai herdar o reino de Deus. Pessoalmente, evidenced by a life of compassion. Evidenciado por uma vida de compaixão. Today is your day of salvation. Hoje é o seu dia de salvação. And I speak life to your dead soul today. E eu falo de vida para sua alma morta hoje. The Bible says that if you will confess with your mouth and believe in your heart. E a Bíblia diz que se você sentir compaixão dos outros de dentro do seu coração, de fora, e falar compaixão da sua boca, and you believe that God raised Jesus from the dead, e você acreditar que Deus trouxe Jesus de volta à vida, the Bible says you will be saved. A Bíblia diz: você será salvo. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Para o Senhor. Aleluia. Aleluia. His word is magnificent. Isso funciona, isso é eficiente. His word has power. A sua palavra tem poder. His word is alive. A sua palavra está viva. And if you speak the word of God into situations in your life, e se você falar da palavra de Deus em situações da sua vida, you'll see some things happen in your life that you didn't expect. Você vai ver algumas coisas acontecendo na sua vida que você não esperava. Because the word is alive. Porque a palavra está viva. Fala comigo. Fala the comigo. Word is alive. Repitam comigo. A palavra está viva. And the word of God is alive in my heart. E a palavra de Deus está viva no meu coração. Aleluia. 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 Now, let's talk about the 3 people that saw this guy. You know the story. Vamos falar um pouco das pessoas, as 3 pessoas que viram esse cara. Vocês sabem a história. Now, we can assume that the man that was coming from Jerusalem to Jericho was a Jewish man. Nós podemos assumir que o homem na história, o que estava vindo de Jerusalém para Jericó, ele era um homem judeu, o que foi apedrejado. Okay? So, this guy encounters, he goes into the worst part of Itaquera and he gets robbed. É como se o cara tivesse vindo da pior parte de Itaquera e aí ele foi roubado. Itaquera, né? Estou brincando. Brincadeira. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Uhul!
Timão. Oh, yeah. Amém. All right. So this guy gets beat up by all these robbers and he's left for dead. He's halfway dead. Então, esse cara, ele foi atacado por alguns assaltantes. Ele foi deixado para morrer. Ele estava quase morto. And the Bible says that he was halfway dead, which is a good thing. E a Bíblia diz que ele estava quase morto, mas é uma boa coisa. Because if he's halfway dead, that means he's halfway alive too. Sim, porque se ele está meio morto, ele também está meio vivo. Amen. Amém? So if you're here today and you're half alive and half dead in your spiritual walk with God, God through His Word can revive the dead part in you. Então, se você está aqui hoje, você tem a sua se você está aqui hoje, você tem a sua alma meio viva e meio morta, Deus está aqui com a sua palavra dizendo que Ele pode te ajudar, Ele pode te ressuscitar. Praise Him, boy! Praise Him, boy! Thank you, man. Amen. Amém. So this guy is in the ditch. He's halfway dead, halfway alive. Então esse cara que ele estava meio morto, meio vivo, And the first guy comes by. e o primeiro cara vem, Oh, this is a pastor. e era um pastor. Okay? Not our pastor. Our pastor's not like this guy. Não um pastor como nosso nosso pastor não é igual. Yeah. Era um sacerdote. But this guy Mas esse cara, sees the guy in the ditch and just walks on. ele vê a pessoa em necessidade e simplesmente vai embora. Don't we do this sometimes when we're driving on Marginal and we see these guys begging for money and for food and we just pass by them. We don't give them even a second thought. E a gente não vê e faz isso várias vezes quando a gente está indo pela marginal e a gente vê aquelas pessoas pedindo comida, pedindo ajuda, em necessidade. E a gente simplesmente fecha o vidro e vai embora. We just pass by. A gente só vai embora. Now I'm convicting myself. I do the same thing. Same thing. E eu sei, eu estou falando isso por mim, eu faço a mesma coisa. So I'm in the same boat as you. Então eu estou no mesmo barco que vocês. Okay? The second guy is a Levite. O segundo sorry, it's hard. You're doing good, man. Thank you. O segundo cara que passou, ele era um levita. He's a Levite. Ele era um levita. He's called of God. Ele é chamado por Deus. He is separated by God Ele é separado por Deus to do things for God in the house of God. para fazer coisas para Deus na casa de Deus. That's me. Como eu, That's some of you. como alguns de vocês. What does this guy do? O que esse cara faz? Oh, he stops. Ele para, He looks. ele olha. And he probably thinks, I can't get involved in this right now. E ele provavelmente olha, eu não posso me envolver nisso agora. I have a church meeting I need to go to. Eu tenho um encontro na igreja e eu preciso ir. I have a rehearsal with the band. Eu tenho ensaio com a banda. I have a cellular group that I must get to. I'm late. Eu tenho o meu grupo de célula que eu preciso chegar e eu tô atrasado. And he looks at this guy and it says he had pity but moves on. E ele olha para esse judeu que precisava de ajuda e nas escrituras dizem que ele teve piedade, mas foi embora. And that's me sometimes. E esse sou eu algumas vezes. Perhaps that's you too. Talvez alguns de vocês também. You know, the enemy of compassion Sabem, o inimigo da compaixão is pity. é a piedade. Because pity wants to take that step Porque a piedade vai tomar esse passo, but doesn't. mas não faz. That's the difference between pity and compassion. Essa é a diferença entre piedade e compaixão. Aren't you glad today that Jesus was not moved by pity but by compassion? E é isso que nós estamos falando hoje, que Jesus não era movido pela piedade, mas pela compaixão. Amen. Amém? I'm so grateful that God had compassion on me by sending His Son, saving my life and filling me with the Spirit of God. E nós somos eternamente gratos, porque Deus teve compaixão de nós e enviou o seu único filho para morrer por nós e nos salvar.
Amen. Amém? Amen. Amém. Now we have the third person. E agora a gente tem a terceira pessoa. Now this person is a Samaritan. E essa pessoa é um samaritano. Now this person Agora essa pessoa knows the lines. conhece a linha. There's a limit where he can cross and a limit he can't cross. Tem um limite que ele pode passar e um limite que ele não pode passar. Because his culture was hated by the Jews. Porque a sua cultura e o seu povo eram odiados pelos judeus. In fact, they had nothing to do with each other. Em fato, eles não tinham nada a ver com o outro. And in fact, if a Jewish person was traveling in a straight trajectory which would have led him through Samaria, E, em fato, se um judeu estava passando, ele estava de viagem, e o caminho que ele estava fazendo passava por Samaria, ele não fazia. they would go all the way around Samaria Ele iria dar toda a volta ao redor de Samaria, just to avoid any contact with these people. só para evitar qualquer contato com esse tipo de pessoa. That's how much the Jews detested the Samaritans. Esse é o quanto os judeus detestavam os samaritanos. But there we have the story that Jesus told using the character of a Samaritan. Mas nós temos uma história em que Jesus nos contou usando um samaritano. So here comes the Samaritan man. He's on his horse or his donkey, Então vinha esse samaritano, ele estava no seu cavalo ou no seu burro, and he sees this man down in the ditch. e ele vê esse homem jogado na lama. What does he do? O que ele faz? He gets down off of his ride Ele sai do seu cavalo and he goes to the man. e ele vai até o homem. Now, there are four things I want you to know about compassion. E as 4 coisas que eu quero que vocês entendam sobre compaixão. The first thing A primeira coisa is that compassion goes where the need is. é que a compaixão vai aonde a pena não vai. Onde a piedade não vai. It even crosses the line of culture. E até atravessa a cultura, atravessa a linha das culturas. It even crosses economical lines, rich to poor, poor to rich. E também atravessa a linha econômica de rico para pobre, pobre para rico. It goes where pity will not go. Ela vai até aonde a piedade não vai. And this is exactly what this Samaritan man did. E isso é exatamente o que esse samaritano fez. He had pity on this man, Ele teve piedade desse homem, but he went beyond the pity mas ele ele atravessou essa piedade and showed compassion e mostrou compaixão, because he crossed the lines. porque a compaixão atravessa a linha. Amen. Amém? The second thing I want you to know about compassion. A segunda coisa que eu quero que vocês saibam sobre compaixão. Compassion goes where the need is. A compaixão vai para onde a necessidade está. Now, if you stay in your little house your whole life and you don't go outside, you will never understand what this means. Se você fica na sua casa e você nunca vai para fora, você não vai entender o que isso significa. How many of you have served as a missionary somewhere? I know Nachi has. Who else has served as missionaries, maybe in the city or beyond the city? Alguém aqui já fez algum serviço missionário ou teve algum trabalho missionário dentro da cidade ou fora da cidade? Além da Nath? Nachi. A Nath ali, que também é uma estudante dele. Amen. I served as a missionary for 6 years. Eu servi como missionário por 6 anos? 6 years, yeah. Ok. Yeah. In the Caribbean. No Caribe. A tough job, I know. Onde? Tough job, difficult job. Ah, Trabalho difícil. foi um trabalho difícil. The Caribbean, eh? But one of the things that I did realize when I first came there Mas uma das primeiras coisas quando eu cheguei lá is that not everybody lived like me. é que nem todo mundo vive como eu.
I saw people, families, living in houses with just a grass roof. Eu via pessoas vivendo em casas com um telhado de grama, um telhado de mato. In fact, one of the people in the city where I was a missionary, Na verdade, uma dessas pessoas na cidade que eu era missionário, her name was Balaram. o nome dele era Balaram. Baleram. Balaram. Baleram. Ram. Baleram. Rum. Ba Rum. Baleram. Baleram. My translator. Ele falou, eu traduzo. This lady was this tall, Esse homem era desse tamanho, and she loved me. essa mulher era desse tamanho e ela me amava. She was my mother Ela era minha mãe in Trinidad. In Trinidad. Tobago. Trinidade. Ah, gente, eu não sabia. Ó. Em Trinidade. Trinidade é um país. Na verdade, gente, nós praticamos. Oh, we practice this, A gente Ok. praticou isso, but not this part. mas nessa parte não. So he doesn't know what I'm going to say. Então, eu não sabia o que ele ia falar. This is your test. Esse é o meu teste. Okay. Ok. And so this mother Então essa mãe always took care of me. sempre cuidou de mim. And in fact, I had a room in her house. E na verdade eu tinha um quarto na casa dela. In fact, nobody could go into my room, E ninguém podia ir no meu quarto. and they get in big trouble if they did. E eles iriam estar em problemas se eles fizessem isso. Even when I was outside of the country. Mesmo quando eu estava fora do país. Nobody goes in Brother Robert's room now. Ninguém entra no quarto do Robert. My room consisted of Meu quarto consistia a dirt floor. um chão sujo. Sujo. Terra. Um chão sujo. Sujo? Yeah. Yeah. Oh, now I'm learning something. A thatch roof, a grass roof, Um telhado de grama, telhado de folhas. and a mattress. E o quê? A mattress. Cushion. E um colchão. This was my room. Esse era o meu quarto. And I slept in this room. E eu morei nesse quarto, eu dormi nesse quarto. I learned a lot of things being a missionary. Eu aprendi muitas coisas sendo missionário. But the one thing that I learned more than anything else Mas uma coisa que eu aprendi mais do que tudo was compassion. é a compaixão. Amen. Amém? I'm so grateful that God gave me the opportunity Eu estou muito feliz, eu sou muito grato que Deus me deu a oportunidade to be a part of Balaram's family. de ser uma parte da família da Balaam. 3 years ago, Balaram went to see Jesus. 3 anos depois, Balaam, a mulher que estava hospedando ele, foi e teve encontro com Jesus. Amen. Amém. So, back to the story. Então, voltando para a história. The Samaritan man gets off of his horse. O samaritano sai do seu cavalo, He crosses the barrier of culture, ele atravessa a barreira da cultura knowing that his life could be in danger, e ele sabia que a sua vida estava em perigo por fazer isso. and he helps this Jewish man. E ele ajudou esse homem judeu. The third thing that real compassion does A terceira coisa que a verdadeira compaixão faz is that compassion breaks barriers and builds bridges. é que a compaixão quebra barreiras e constrói pontes. Hallelujah! Aleluia! We need to build some bridges today, folks. Nós precisamos construir algumas pontes hoje. Amen. Amém. Especially in the country where I come from. Especialmente do país que eu vim. One of the things I love about Brazil Uma das coisas que eu amo do Brasil is that there are many bridges across culture and economics. é que tem muitas pontes culturais e econômicas. This is a wonderful thing about Brazil. Isso é uma coisa maravilhosa do Brasil. Sadly, in my country, it's not this way. Infelizmente no meu país não é desse jeito. And in my country, we need to build bridges. E no meu país a gente precisa construir pontes. I'd ask for you to pray for my country, Eu peço para vocês para orarem pelo meu país.
They need a revival. Eles precisam de um avivamento. Will you pray for my country? Vocês orariam pelo meu país? Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. He got off his horse, crossed the line, the barrier. Ele saiu do seu cavalo, cruzou essa linha. He reached down to this guy who was about to die. Ele abaixou para ajudar esse menino que estava prestes a morrer. The Bible says that he bound his wounds, A Bíblia diz que ele enfaixou suas feridas, cleaned the wounds first, limpou as feridas primeiro and bound the e wounds. depois enfaixou elas. Put him on his own horse Colocou ele no seu próprio cavalo and took him to a place where he could recover. e levou ele para um lugar que ele possa se recuperar, que ele poderia se recuperar. Compassion goes beyond the obvious. A compaixão vai além do óbvio. Beyond the obvious. Além do óbvio. It's obvious that we have people here in this city É who óbvio, need help. é óbvio que a gente tem pessoas aqui nessa cidade que precisam de ajuda. It's obvious. É óbvio. But are you willing to go beyond the obvious Mas a intenção é ir além do óbvio. and go the extra step? E dê esse extra passo. It said that this guy cleaned the wound, Aqui diz que esse homem limpou as feridas, bound the wound, enfaixou as feridas, picked this guy up, pegou esse homem, levantou, put him on his own horse, colocou no seu próprio cavalo and then took him to a place where he could recover. e depois levou ele para um lugar que ele pudesse se recuperar. But the last thing that it said Mas a última coisa que ele disse is that he said, é que ele disse: if there's anything extra that you need, just tell me and I will pay. se tem mais alguma coisa a mais que você precisa, só me fala e eu vou pagar por isso. So not only was he willing to cross the limits, Então ele não só cruzou os limites, go beyond the obvious and care for this guy, foi além do óbvio e cuidou Obrigado. desse cara. not only did he put his own health at risk by lifting this guy, Ele não só pegou, levantou esse cara e colocou no seu próprio cavalo, but he used his own resources. mas ele usou os seus próprios recursos, His horse os seus recursos and his money. e o seu dinheiro. Now, this is where it becomes a little difficult, E isso é quando a situação fica um pouco difícil, especially when it involves your wallet. especialmente quando envolve a sua carteira. But we have the example of this man who crossed the line, went beyond the obvious, and used his own resources to show compassion towards this man. Mas nós temos esse exemplo de um homem que ele cruzou a linha, ele foi além do óbvio e ele usou seus próprios recursos para ajudar esse homem. You with me? Você Vocês está estão comigo? Yeah? Amém? Hallelujah. Aleluia. There's one other thing I want you to know, Tem mais uma coisa que eu quero que vocês saibam. and this is a personal testimony. Now, I probably will cry. E esse é um testemunho pessoal que eu provavelmente vou chorar. Probably. Provavelmente. But I want to tell you that true compassion Mas eu quero dizer a vocês que a verdadeira compaixão considers how compassion was received. considera como você recebeu a compaixão. How many of you know Jesus in this house today? Certo? Nós estamos Jesus aqui nessa casa hoje. How many people know Jesus in this house Amém? As today? pessoas conhecem Jesus aqui hoje. How many of you know Jesus in this house today? Quantos aqui conhecem Jesus aqui hoje? Hallelujah. Aleluia! I don't know you, Eu não conheço vocês, but I know me. mas eu me conheço. I know Eu sei the compassion a compaixão
that God has shown me que Deus deu a mim throughout my life. durante toda a minha vida. I remember times in my life Eu lembro disso na minha vida. when no one thought I would ever be anything. Quando ninguém achou que eu poderia ser alguma coisa. In fact, they said with their mouth, Na verdade, eles disseram com a sua boca: you'll never be anything. você nunca vai ser nada. And I heard this, E eu ouvi isso. and I believed this. E eu acreditei nisso. But God sent a Samaritan my way. Mas Deus enviou um samaritano para o meu caminho. Hallelujah. Aleluia! And he saw me in the ditch, halfway dead. Ele me viu na lama, quase morto. And she saw me, she cleaned the wounds in my spirit. E ela na verdade, ela viu as minhas feridas e ela me ajudou, ela me limpou de espírito. She bound the wounds that I had, big wounds in my spirit. Ela limpou In e my enfaixou as feridas que eu tinha no meu espírito, na minha alma. And she brought me to the house, her house. E ela me trouxe para casa dela. She fed me. Ela me alimentou. And she encouraged me that I am somebody. E ela me encorajou e disse para mim que eu sou alguém. Amen. Amém? I had to pass through some very deep waters in my life. Eu tive que passar por águas muito profundas na minha vida. Maybe one of these days the pastor will have me back. I'll give you my testimony. E talvez algum dia, futuramente, o pastor me dê a oportunidade e eu dê o meu testemunho. But I'm here to say today, Mas eu estou aqui para falar aqui hoje, because a Samaritan woman came. porque uma mulher samaritana She veio. stepped off from her expensive car. Ela saiu do seu carro muito caro. She saw me in the ditch. Ela me viu na lama. And she crossed that line. E ela cruzou essa linha. And she bound my wounds. E ela enfaixou minhas feridas. And she brought me to her house. E ela me trouxe para casa She dela. fed me. Ela me alimentou. She spoke words of health to me from the word. Ela falou palavras de vida para mim. And because the word of God is alive, E porque a palavra de Deus está that viva, part of me that was dead aquela parte de mim que estava morta rose again. se levantou de novo. Hallelujah. Aleluia! Now I know we're just about out of time. E a gente já, na verdade, acabou o tempo. But do you remember that story about the two boys? Vocês lembram da história dos dois meninos? There's an ending part to the story. Tem um final para essa história. A year later, they were both about to graduate from high school. Um ano depois, eles estavam quase terminando a escola. Rick, the rich guy, Rick, o cara rico, and Steve, the poor boy, e o Steve, o cara pobre, were in a big arena like this, getting ready to graduate. e eles estavam numa arena, um estádio bem grande igual esse, e eles estavam com seu chapéu de formatura. After the graduation, E depois da graduação, Rick finds Steve, o Rick vê o Steve, and he says, I need to tell you something. e ele diz: eu preciso te dizer uma coisa. So do you remember that time when you came to help me and picked all of my stuff up? Você se lembra daquele dia que você veio me ajudar e me ajudou a carregar todas aquelas coisas? Steve says, yeah, I remember. E o Steve diz: sim, eu lembro. He said, well, you didn't know this. Então ele diz: nós But- precisamos saber disso. I had cleaned out my locker, Você precisa saber disso, mas eu limpei todo o meu armário. and I was taking all this to my house E eu estava levando tudo isso para minha casa. because that day Porque aquele dia I was going to commit suicide. eu estava prestes a cometer suicídio. Because your act of kindness, E por causa da sua atitude gentil, because of your compassion, por causa da sua compaixão, I'm standing with you today. eu estou aqui falando com você hoje. Let's pray together, Pastor. Vamos orar juntos, pastor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
suas palmas, cantemos juntos.